Sem isso, uma pessoa, biblicamente falando, se você não crer nisso, você não pode ser considerado como cristão. É interessante isso aí. O próprio Paulo diz isso: se com o coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico. O que é o cristianismo histórico? Boa pergunta. Cristianismo histórico é o nome que a gente dá aos cristãos de todas as épocas que basicamente creem a mesma coisa. Existe um Deus, esse Deus é triuno, ele se revelou através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará uma segunda vez. Basicamente o credo apostólico, né, com algumas pequenas nuances. Através da história, o cristianismo teve algumas vertentes que se desviaram, ou adicionando demais a isso, ou tirando demais disso aí. Então a gente chama de cristianismo histórico aquela linha, aquela vertente, de cristianismo que sempre manteve isso, né? Então eu, por exemplo, acredito que as coisas que eu creio sobre Cristo, Jesus, a Bíblia, Deus e tudo mais são as mesmas coisas que um judeu que tinha se tornado cristão no século I. Não creio que há muita diferença, pelo menos é minha pretensão. Não sei se é muita, mas é minha expectativa. Tá certo? Uma forma de cristianismo que não crê nessas coisas é o que a gente chama de liberalismo teológico, que começou no século XVIII com o racionalismo. O racionalismo, que era uma rejeição contra a religião da época, que surgiu França, depois pegou Itália, pegou Alemanha e Inglaterra. Na Inglaterra gerou o deísmo, que é outra forma de cristianismo. O deísmo diz que existe um Deus, mas esse Deus criou o mundo, deu corda feito um relógio, deixou funcionando e ele não intervém. Deixou a sua sorte. E ele não intervém. Então isso é uma forma de cristianismo que não é histórico, o deísmo. O liberalismo teológico é outra forma. Esse pessoal, influenciados pelo racionalismo, nega a existência de Deus, nega milagres, nega... E acaba transformando o cristianismo numa religião apenas de ajuda social. Em si, nada contra isso. O cristianismo tem que ajudar os pobres e os necessitados. Mas quando você reduz o cristianismo somente a isso, aí você tem a teologia da libertação, que é um exemplo disso, e algumas linhas da missão integral, não todas, mas algumas linhas que se identificam muito com esse tipo de coisa. E eu poderia enumerar mais alguns, né? Agnosticismo, que vai dizer assim: eu não sei se Deus existe, e isso eu não posso dizer que ele existe ou que não existe, né? Mas o cristianismo histórico, ele vem se mantendo dentro dessa... Eu tento me enquadrar nessa categoria. Entendi.